O desmatamento registrado no Brasil no ano passado cresceu 20% em comparação a 2020. É o que aponta o relatório anual divulgado pelo MAP Biomas. A agropecuária segue no topo da lista dos fatores que colaboram para a destruição da cobertura vegetal nativa. Confira na reportagem de Júlia Pereira. Em 2021, foram detectados 16.557 quilômetros quadrados de desmatamento no Brasil, o que representa 20% a mais em relação ao ano anterior, aponta o relatório anual do MAP Biomas. Foram 69.796 alertas de desmatamento detectados, validados e refinados no ano passado. Todos os biomas registraram aumento da destruição da cobertura de vegetação nativa, com destaque para a Amazônia e o Cerrado, que juntos respondem por 89% da área de floresta no chão. Entre os fatores responsáveis pelo desmatamento, a agropecuária ganha destaque, com 97,8% da área destruída, conforme apresentou o coordenador técnico do MAP Biomas, Marcos Rosa, durante o evento de lançamento do relatório. Quando tem o desmatamento, a gente olha também o que está causando, e tem as principais classes: agropecuária, garimpo, mineração e expansão urbana. Principal, 97,8% agropecuária. A gente não coloca ainda que tipo, e é muito difícil colocar se essa agropecuária é para pasto ou é para soja, porque a gente pega esse desmatamento no momento em que o solo é limpo. Então a gente sabe que é uma atividade agropecuária pelo entorno, mas não dá para saber o que vai ser ali, até porque muitas vezes demora plantio de soja 1 ou 2 anos depois da abertura, então tem o inicial de pasto. Mas vem a concentração aqui do garimpo na região do Pará, principalmente em áreas de terras indígenas, isso está muito bem mapeado, muito bem delimitado. A expansão urbana, principalmente no entorno das grandes cidades, então a gente já tem essa qualificação. Para 2022, a gente está inserindo um vetor que é desastre natural, pegando muita área de escorregamento, área de enchente, que tem a perda de vegetação, então vai entrar uma classificação a mais também em 2022. O relatório do MAP Biomas também aponta para a presença da ilegalidade na atividade de desmatamento. 98,6% dos alertas e 99% da área desmatada apresentaram pelo menos um indício de ilegalidade, como alertas de desmatamento em reservas legais e em imóveis com área embargada. O estudo aponta também para os locais onde o desmatamento foi registrado. 10% ocorrem em unidades de conservação, 1,9% em terras indígenas e 16% entre os assentamentos da base do INCRA, autarquia federal responsável pela reforma agrária. Laura Lamônica, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, destaca ações para combater o cenário de ilegalidade, como intensificar a fiscalização e retomar o ordenamento territorial por meio da demarcação de territórios tradicionais. Então, a gente precisa, para agora, retomar e intensificar a fiscalização. A gente precisa validar urgentemente o cadastro ambiental rural, inclusive considerando o cancelamento dos registros que estão sobrepostos a florestas públicas não destinadas e também suspensão desses imóveis com desmatamento em reserva legal, em APP ou sobreposição com áreas embargadas. A gente precisa também condicionar a regularização fundiária ao cumprimento do Código Florestal, retomar imediatamente o ordenamento territorial no Brasil, considerando aí a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, destinação de florestas públicas não destinadas à proteção e uso sustentável, e, por fim, garantir a transparência e o rigor das autorizações de supressão da vegetação, aumentando aí nossos dados e a nossa capacidade de lidar com a ilegalidade. Ainda segundo o relatório do MAP Biomas, apenas 5,2% da área de desmatamento verificado entre 2019 e 2022 teve a área embargada pelo IBAMA, o que revela a falta de ações de controle por parte do governo federal. Entre 2019 e 2021, os embargos e autuações realizadas pelo órgão, em conjunto ao ICMBio, atingiram 2,4% dos alertas, que representam 10,5% da área desmatada. Já entre os estados, as autuações atingiram 7,7% dos alertas, que representam 27,1% da área desmatada no período. Rodrigo Agostinho,
deputado federal pelo PSB de São Paulo e membro da Frente Parlamentar Ambientalista, reforçou a necessidade de políticas públicas para combater os altos índices de desmatamento no país, o que, segundo ele, inclui a estruturação dos órgãos ambientais. Nós não vamos conseguir combater esse desmatamento se não for com política pública robusta. O que é uma política pública robusta? É aquela que leva em consideração a participação social, é recurso financeiro, é estrutura dos órgãos ambientais, é sim mudança na legislação. O pessoal adora falar que a legislação brasileira é boa, não é boa. Crime ambiental no Brasil é crime de menor potencial ofensivo, ninguém vai preso. O cara derruba 5 mil hectares de vegetação, de floresta e não acontece absolutamente nada. Então a gente precisa combater a impunidade, a gente precisa fortalecer as estruturas ambientais, a gente precisa ir buscar a causa, e a causa não é a mesma em cada região. Nós estamos com regiões onde o problema é a grilagem, em outros é o avanço de alguma cultura, né? No Cerrado a cultura de grãos, no Pampa a silvicultura, enfim. A gente precisa trabalhar baseado em estratégia, e o que a gente está vendo é uma total desorganização. Uma parte do agro o tempo todo diz que é contra o desmatamento, mas não tem ajudado em absolutamente nada para a aprovação de mudanças na legislação brasileira para que a gente possa mudar esse cenário. A íntegra do relatório anual do desmatamento no Brasil 2021 está disponível no site do MAP Biomas. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.